Aula 14. Os sinais do parto. Com o Dr. Daniel Klotzel, ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos falar sobre as contrações do trabalho de parto, os outros sinais que o corpo dá e quando seguir para a maternidade. Em torno de 40 semanas, aproximadamente 40 semanas, a mulher começa ou pode começar a sentir diversas alterações no seu corpo, principalmente naquilo que se refere às contrações uterinas. Essas contrações uterinas, elas existem já há muito tempo, mais ou menos a partir do 5º mês, a mulher já tem contrações, mas elas são de características completamente diferentes das contrações do trabalho de parto. As contrações que ocorrem durante a gestação são indolores e, principalmente, esparsas e esporádicas. Elas são chamadas de contrações de Braxton Hicks, que é o médico inglês que descobriu que as gestantes tinham sim contrações durante a gestação e que não eram de trabalho de parto. Na entrada do trabalho de parto, a mulher começa a perceber principalmente o fenômeno da ritmicidade. A ritmicidade das contrações é que determina que ela está provavelmente, ainda provavelmente, entrando em trabalho de parto. Essas contrações começam a ocorrer a cada 10 minutos regularmente, depois a cada 5 minutos. Quando a frequência aumenta ao ponto da mulher ter 3 ou mais contrações em 10 minutos, aí sim é sinal de que entrou em trabalho de parto. Eu digo provavelmente porque muitas vezes esse movimento volta para trás. Por isso mesmo a gente costuma recomendar para a gestante, quando ela percebe essa ritmicidade, ela fica em casa ainda mais uma meia hora, 40 minutos, 1 hora, e vê se realmente ela está com essas contrações tão rítmicas quanto lhe parece. Outra característica dessas contrações, diferentes da Braxton Hicks, é que elas costumam levar a algum grau de desconforto, uma sensação de peso, uma sensação de dor, que geralmente começa na região lombar, nas costas, depois se irradia para a região inferior do útero. E essas contrações ficando mais fortes podem levar a sensações de desconforto cada vez mais desagradável. Outra coisa que pode acontecer, mostrando que está na hora do bebê nascer, é a rotura da bolsa. A bolsa das águas que envolve o bebê dentro do útero durante toda a gestação pode se romper, dando então saída a uma quantidade de líquido que a mulher pode perceber nitidamente como sendo a rotura da bolsa. Ela percebe nitidamente que é a rotura da bolsa quando a quantidade de água é grande o suficiente para molhar suas pernas e às vezes até molhar o chão. No entanto, algumas vezes essa rotura se dá de forma diferente. Uma rotura pequenininha, que ela começa a notar a calcinha meio úmida, pode até escorrer um pouquinho pela perna. É um líquido não totalmente translúcido como água, mas é mais parecido com água de coco, meio opaco. Ele pode ter um odor bem característico, e quando tem esse odor característico é fácil de identificar, que é um cheiro de cândida ou de líquido seminal. No fim da gravidez é muito comum também a mulher ter corrimentos, às vezes numa quantidade bastante grande, uma secreção absolutamente normal, de final de gestação, que aliás ela tem durante toda a gravidez, mas se acentua mais no fim. Então pode ser também perda de corrimento que está ocorrendo. Outra coisa que pode ocorrer, que pode levar à confusão, é a saída de pequenas ou até médias quantidades de urina involuntariamente. E a mulher às vezes absolutamente não percebe que aquilo era urina saindo. Outra coisa que pode acontecer, mas que isso não é um determinante do trabalho de parto, é a saída do muco, também chamado tampão mucoso, ou também chamado de sinal de parto. Eu não gosto de chamar isso de sinal de parto, porque muito frequentemente isso ocorre dias ou até semanas antes do trabalho de parto. Então é um sinal secundário e de pouca importância. Bom, o que fazer nessas circunstâncias? O mais interessante nessa altura é organizar suas coisas, aliás, parte delas já deve estar organizada, e se dirigir à maternidade. Não é infrequente essas idas à maternidade resultarem em frustração. Eu sempre costumo contar uma história, uma enfermeira que trabalha na nossa equipe, no 3º filho dela, ela foi 3 vezes para a maternidade em falso trabalho de parto. Ela, enfermeira, mãe experiente. Então, qualquer mulher
não tem obrigação nenhuma de saber precisamente o momento que está em trabalho de parto. E quanto dura o trabalho de parto? Normalmente, quando é a primeira gestação, ainda ela tem umas 12 horas pela frente de trabalho de parto. Se já é a segunda ou terceira gestação, geralmente ela tem umas 6 ou 8 horas do início do trabalho de parto até o nascimento do seu bebê. Tem duas situações, no entanto, que a mulher não deveria ficar em casa. Uma delas é no final da gestação, aliás, talvez em qualquer momento da gestação, se ela tiver uma perda de sangue muito grande, parecido ou maior do que uma menstruação, principalmente se acompanhada de contrações ou de cólica abdominal, ela deve ir imediatamente para o hospital. Outra situação onde ela deve ir imediatamente para o hospital é se na ruptura da bolsa ela percebeu que, junto com o líquido, ou em vez do líquido claro que ela esperava perceber, saiu uma quantidade grande de um líquido esverdeado, semelhante à sopa de ervilha. Esse líquido é o líquido que está tingido pelo mecônio, as fezes do bebê, e pode talvez significar que o bebê está passando por um regime de baixa oxigenação ou que passou por um regime de baixa oxigenação. Então, a mulher e o bebê têm que ser examinados o mais prontamente possível. Nós, por telefone, muitas vezes temos dúvidas se a paciente nos liga informando o que está acontecendo. Então, na dúvida, vai para o hospital. O hospital é um local de esclarecimento, de tranquilização. E com certeza seu parto vai ser muito bom, muita tranquilidade na hora, que é um momento especial. Na próxima aula falaremos sobre os exames que são feitos no seu bebê ainda dentro da sala de parto.